Não deixe a dificuldade te parar. Hoje você vai superar o obstáculo do Blender. Você está prestes a descobrir como usar o saco a vácuo de uma maneira que nunca imaginou ser possível. Após incontáveis horas explorando cada nó e função, desvendamos um método que não só simplifica o processo, mas também adiciona um nível de realismo que vai deixar todos boquiabertos. Prepare-se para uma revelação que vai aliviar a sua maior dor no Blender e trazer uma solução que você nem sabia que precisava. Eu costumo dizer que o Blender é igual a um bombril, ele tem 1001 utilidades. Até no Blender você aprende a como usar o saco a vácuo. Você já usou o saco a vácuo? É aquele saquinho que você usa para colocar comida e tirar o ar de dentro para poder conservar ele. Como eu tô morando no Japão, eu uso bastante esse tipo de saco aí para colocar meus cobertores, que no Japão os cobertores para inverno eles são bem grossos. Então eu coloco dentro desse saco aí, depois eu uso o aspirador e tiro o ar de dentro e deixo tudo bem comprimido e para não ocupar tanto espaço no meu armário. O inverno daqui é bem mais frio do que o do Brasil e chega a bater a bem menos que 0 graus Celsius. Eu lembro que a primeira vez que eu vim pro Japão, eu vim quando era o início do inverno aqui e fui trabalhar num hotel de esqui lá no alto da montanha. Aí quando eu saí do aeroporto, eu peguei um ônibus e fui pra esse hotel aí. Eu tava só de jeans e uma blusa de moletom. E dentro do ônibus tava quentinho porque o aquecedor tava ligado. Só que quando eu cheguei no alto dessa montanha aí e saí do ônibus, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido antes, que foi sentir a dor dos próprios ossos começarem a doer de tanto frio que tava fazendo lá. E olha, não foi uma experiência fácil. Mas de qualquer maneira, hoje a gente vai aprender a como usar o saco a vácuo no Blender, que é um efeito que não é tão difícil de fazer assim e que você pode ter vários usos nos seus projetos. Então vamos começar. Então para fazer esse efeito de saco a vácuo aqui, primeiro a gente vai escolher algum objeto aqui que você queira embrulhar nele. Pode ser qualquer objeto aqui, pode ser esse cubo mesmo, mas eu vou escolher um outro aqui. Vou deletar esse cubo e vou apertar o Shift A, vem aqui em Mesh e vou procurar, vou experimentar essa cabeça do macaco aqui. Então vai ser essa cabeça do macaco aqui que a gente vai embrulhar ele e para isso a gente vai fazer uso do Geometry Nodes para fazer todo esse efeito aqui de forma procedural. Aí você vem aqui nessa aba de Geometry Nodes e aqui com o seu objeto selecionado você vai apertar aqui em New. Vai aparecer esses dois nós aqui por padrão e para fazer esse efeito a gente vai fazer o uso do Simulations Nodes. Esses nós aqui você aperta o Shift A e procura aqui por Simulation Zone. Esses dois nós aqui. E você vai conectar essa linha aqui dessa Simulation Output aqui, ó, nessa grupo Output. Aí o seu objeto vai sumir aqui, mas não tem problema porque agora o que a gente vai fazer é usar aqui algum objeto que vai servir para embrulhar essa cabeça do macaco aqui, que no caso vou usar um cubo aqui. Você aperta o Shift A e procura agora por Cube. Esse nó aqui, você vai conectar aqui esse ponto de mesh aqui na Geometry daqui. Aí você vai ver que vai aparecer esse cubo aqui, que vai ser o nosso saco a vácuo, que vai embrulhar a cabeça do macaco. Aí por esses valores aqui você consegue controlar o tamanho aqui do cubo aqui, tá? É importante que ele seja maior do que o objeto que você quer embrulhar ele. Eu vou então aumentar ele um pouco aqui, vou deixar 4. E outra coisa que é importante também, se a gente mudar aqui para a visão de wire, você vai ver aqui que o nosso cubo aqui ele é formado por essas arestas aqui. E para esse efeito funcionar melhor, é importante que ela tenha mais divisões aqui, tá? Mais vértices aqui, porque senão o embrulho vai ficar muito duro, ele não vai ficar muito flexível. Então para fazer isso, a gente vai colocar o seguinte nó, você aperta Shift A e vai procurar por Subdivision Surface, esse nó aqui. E você vai soltar aqui na frente da Cube aqui. Aí o que esse nó faz aqui, ele vai fazer subdivisões no cubo. Cada vez que você for aumentando esse valor aqui de level aqui, ó, ele vai colocando mais vértices aqui, tá? Aí cada vez que você vai colocando mais vértices, ele vai ficando cada vez mais redondinho aqui. Se você quiser que ele volte a ter aquele formato de cubo, é só você aumentar esse valor aqui de Edge Grass aqui, ó, tá? Você vai aumentando aqui, ó, ele volta a ficar no formato que estava antes, tá? Que no caso era um cubo. Mas o que importa mesmo para esse efeito aqui é que você vê que essas linhas aqui, essas vértices aqui que ela vai subdividindo, isso vai ser importante, tá? Quanto mais você colocar aqui, melhor a qualidade do seu efeito. Então esse aqui vai ser o saco a vácuo e agora a gente vai trazer de volta o nosso objeto anterior, que era a cabeça do macaco. Aí para isso, você aperta o Shift A e procura agora por Set Position. Esse nó aqui, você vai soltar ele aqui no meio e vai combinar ele com um outro nó, você aperta Shift A e procura agora por Geometry Proximity. Esse nó aqui. E aqui você vai conectar essa position daqui dessa Geometry Proximity na position aqui dessa Set Position. Aí o cubo vai desaparecer. Aí você vai usar esse nó aqui dessa grupo Input aqui, ó, você vai conectar a Geometry daqui na Target daqui. Aí quando você fizer isso, você vai ver mais ou menos aqui, ó, esse formato aqui, ó. Vou voltar para a visão de sólido. Você vê que ele já tem um formato aqui da cabeça do macaco aqui, só que ele já tá embrulhado aqui por aquele cubo aqui, por isso que ele ficou desse jeito aqui. Só que a gente ainda vai ter que fazer alguns ajustes aqui, porque primeiro que ele já tá meio quadriculado, ele não tá um embrulho muito perfeito, e o segundo é que por aqui a gente não tem a animação do saco a vácuo, ele embrulhando o seu objeto. Então para fazer essa animação, a gente vai fazer uso do seguinte nó. E antes de continuar com esse tutorial de como usar o saco a vácuo no Blender, não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, que é para esse vídeo poder chegar a mais gente interessada em efeitos visuais
faz e para eu poder continuar criando mais conteúdos de graça para vocês. Você aperta o Shift A e procura por Mix, esse nó aqui. E vamos combinar ele também com outro nó. Você aperta Shift A e procura por Position, esse nó aqui. E o que a gente tem que fazer aqui é combinar esse nó aqui com esses outros dois nós aqui. A gente tem que conectar ele aqui no meio, tá? Só que você vê que os plugs aqui, ó, eles estão roxinho aqui e essa da Position também tá com plug roxinho aqui, tá? Só que nessa Mix você vê que tá tudo cinza aqui. Para não ter problema de compatibilidade, a gente vai mudar aqui esse valor aqui de float. Você muda para vector. Aí você vai ver que vai aparecer esses plug roxo aqui e agora a gente pode fazer a conexão. Então você vai pegar essa Mix aqui, vai soltar aqui na frente da Geometry Proximity e agora você vai conectar essa Position aqui nessa B, tá? Aí vai ficar tudo aqui, ó, roxinho com roxinho, 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 para não ter problema. Aí uma coisa que você percebe também que agora você consegue ver o formato do saco a vácuo aqui, tá? Ele deu uma crescida aqui, tá meio deformado de acordo com o objeto que você colocar aqui, tá mais ou menos no formato da cabeça do macaco. Aí com isso aqui, se você apertar o play, você vê que tem essa animação aqui. Postar frame 1, play de novo, você vê que ele tem essa compressão. Ele embrulha o seu objeto aqui que você escolheu. Agora vamos resolver esse problema aqui desse embrulho aqui, tá muito quadriculado aqui, você vê, ele não tá muito bonitinho. Então o que a gente vai fazer é transformar essas fases, esses aqui, ó, você vê esses pedação aqui, que como eles são muito grandes, ele não fica muito flexível para esse efeito. Então a gente vai transformar essas faces aqui em pontos, que assim o efeito fica mais flexível. Para fazer isso, a gente vai fazer o uso de um nó chamado Dual Mesh, que o que ele faz, ele vai inverter aqui, tá? Ele vai transformar essas faces aqui, ó, reta aqui, e vai trocar por vértices. Tá? E o que é vértice, ele vai transformar em faces. Então essas partes grandonas aqui vai virar em vários vértices, que vai virar vários pontinhos aqui. Isso vai deixar essa face aqui mais flexível. E esse pontinho aqui de vértice aqui vai se tornar numa face, mas como essa vértice aqui já tem o tamanho de um pontinho, quando se transformar em face, ela vai continuar sendo um pontinho. Para ficar mais fácil de entender, é melhor fazer na prática. Então aqui nos nós, você aperta o Shift A e procura agora por Dual Mesh. Esse nó aqui. E agora você vai pegar esse nó e soltar aqui na frente dessa Set Position. Para atualizar aqui esses nós aqui, quando você está usando essas Simulations Nodes aqui, ó, essas duas pretinhas aqui, ó, você sempre tem que voltar para o frame 1 toda vez que você fizer alguma alteração aqui, senão não faz diferença nenhuma aqui. Vou voltar para o frame 1 e vou dar um play de novo e agora você vê que ele está funcionando aqui, tá? Ele tá mais redondinho aqui. Mais um problema que você repara aqui também, ó, que ele vai comprimindo, comprimindo, comprimindo e você vê que, ó, ele começa até esmagar o objeto que está dentro do saco a vácuo aqui. Então, para evitar esse problema aqui, a gente simplesmente é só aumentar o valor dessa level aqui, dessa subdivision aqui, ó, que ele já resolve esse problema, tá? Aqui no caso tá level 4, eu vou deixar level 6, aí vou voltar de novo pro frame 1, vou dar um play e vamos ver como é que fica. Aí você vê que agora ele não tá mais deformando o objeto que tá dentro, tá? Aí a gente já resolve esse problema. Outra coisa que você repara aqui, você vê que apesar de a gente ter dado uma melhorada aqui na compressão aqui do saco a vácuo, ele ainda não tá muito lisinho. Você vê que ainda tem umas partes quadriculadas aqui. Dá para resolver isso também. Voltando aqui nos nós, você vai apertar o Shift A e vai procurar agora por Set Shade Smooth. Esse nó aqui. E você vai soltar aqui na frente dessa Simulation Output. Quando você fizer isso, você repara aqui, ó, tá vendo? Ó, já deu uma boa amaciada aqui, ó, já ficou mais lisinho, já desaparece aquelas partes quadriculadas. Agora, para colocar a textura, também é bem simples. Primeiro eu vou voltar aqui para a visão aqui de Viewport Shading. No caso aqui, basta a gente acrescentar o seguinte nó. Você aperta Shift A e procura agora por Set Material. Esse nó aqui. E você vai soltar aqui na frente dessa Set Shade Smooth. Se você clicar aqui dentro, ó, geralmente ele já vem um material aqui, tá em branco aqui. Vamos experimentar selecionar ele, mas se não tivesse, era só você selecionar aqui o seu objeto aqui. Você vem nessa bolinha aqui e aperta em New que ele vai criar um material se não tiver nada, tá? No caso aqui já vem. Então vamos fazer um teste aqui. Eu selecionei esse material aqui e vou procurar ele aqui nessa bolinha. Você clica aqui, ó, por esse mesmo material, tá? Esse aqui, esse branco aqui, tá igual. Aí vai abrir esse menuzinho aqui. Aí vamos mudar aqui a cor aqui, ó. A gente já consegue colocar um material novo. Aí você vê que a gente colocou uma textura aqui bem simples aqui. Só que caso você queira colocar um outro tipo de material transparente, vai, no caso a gente tá fazendo aqui um efeito de saco a vácuo e se for naquele saco transparente, você pode vir aqui nessa Principal BSDF aqui, ó, e vamos escolher por essa Glass aqui, Glass BSDF aqui, que seria de vidro, tá? É um material transparente. Vamos escolher essa aqui, aí ela fica transparente aqui. Só que uma coisa vocês têm que ficar sabendo, quando você coloca o material aqui, ele vai colocar a textura aqui, tanto aqui pro cubo aqui, como o saco a vácuo aqui, como pro objeto que você escolheu aqui, que no caso era a cabeça do macaco, tá? E os dois vão ter a mesma textura aqui
que se você quisesse que o saco de plástico tivesse uma textura e o objeto interno tivesse uma outra textura aqui, por esse jeito aqui a gente não consegue fazer aqui. Mas tem um jeito de resolver aqui mais simples também, que é para você separar aqui a textura aqui do plástico com o objeto aqui dentro. E aliás, que vai possibilitar também você de colocar mais de um objeto aqui para ser embrulhado. Você pode colocar quantos objetos você quiser e objetos diferentes também. Então, para esse caso aqui, eu vou fazer o seguinte: você volta nos nós aqui, você aperta o Shift A e procura agora por Join Geometry. Esse nó aqui, você vai soltar aqui, ó, atrás dessa Geometry Proximity. E voltando aqui para o nosso objeto aqui, então aqui você pode escolher mais objetos ou outros objetos para ser embrulhado aqui, tá, no saco a vácuo, tá? Eu vou apertar o Shift A e vou escolher, por exemplo, essa torus aqui, e vou apertar o Shift A de novo e vou escolher agora essa esfera aqui. Vou mudar o tamanho da esfera com S, deixar um pouco mais pequenininho aqui, aperto o botão G, o Z, vou deixar aqui nessa posição aqui de cima. Aí feito isso, esses dois objetos novos que você colocou, vou deixar selecionado aqui essa esfera aqui. Aí você deixa segurado o botão Shift e você seleciona essa torus aqui que a gente colocou aqui também. E aperta o botão M pra gente colocar essa New Collection aqui, que a gente vai criar uma pastinha que vai colocar esses dois objetos aqui, tá? Aí você dá um nome aqui pra pastinha aqui, colocar objetos, dá um OK. Se você olhar aqui nessa parte superior direita aqui, ó, você vai ver que tem essa pastinha que a gente criou aqui, tá? De objetos com esses dois objetos, tá? Da esfera e da torus, tá? A torus que é essa rosquinha. Aí olhando aqui nessa parte aqui, você vê que os nós desapareceram aqui, tá? É só você selecionar o objeto original que você escolheu antes, tá? No caso, essa cabeça do macaco. Você clica aqui que vai aparecer os nós novamente, tá? E para não ficar desaparecendo toda hora, você pode deixar clicado aqui nesse pin, que é para não sumir mais esses nós da sua visão. E aí o que vocês vão fazer aqui é selecionar essa pastinha aqui que vocês criaram aqui, ó, de objetos aqui, ó, e você vai arrastar aqui embaixo. Feito isso, você vai conectar essa instância aqui, ó, nessa Join Geometry que você colocou aqui. E feito isso, para atualizar aqui os nós aqui, você volta para o frame 1 aqui e você repara também que quando você voltou para o frame 1, já aparece aqui, ó, esse sinalzinho aqui de I aqui nessa Geometry Proximity aqui, ó, tá falando que já tem algum problema, tá? Apareceu esse I que já tá dando algum problema aqui nos seus nós aqui. Instance Input Geometry Ignored aqui, tá? É porque tá tendo algum problema. Para resolver esse problema aqui, o jeito mais fácil aqui é simplesmente você acrescentar o seguinte nó. Você aperta Shift A e procura por Realize Instance. Esse nó aqui, e você vai soltar na frente dessa Collection Info. Quando você fizer isso, ó, você repara que aquele sinalzinho de I vai sumir daqui. E agora sim você pode dar um play. Aí você vê que todos os objetos aqui, eles foram embrulhados aqui no seu efeito aqui. No caso são 3 aqui. Só que como no caso o primeiro objeto que você escolheu aqui, ele vai ter a mesma cor aqui do plástico aqui, tá? No caso o saco a vácuo. Então esse primeiro objeto aqui é bom você meio que ignorar ele aqui. Para não fazer ele aparecer aqui, você pode fazer o seguinte: você seleciona aqui o seu objeto aqui, tá? No caso o plástico aqui, o saco a vácuo, e aperta o botão Tab para entrar no Edit Mode. E aí você aperta o botão S e aperta o botão 0 e aperta o botão esquerdo do mouse. Que aí a gente vai colocar uma escala 0 na cabeça do macaco e vai ficar como se a cabeça do macaco não se existisse mais, tá? E vai ter então só plástico aqui, o saco a vácuo aqui, e esses dois objetos que a gente criou aqui, da esfera e da torus. Aí você volta pro frame 1 de novo para atualizar e você dá um play aqui. Aí você vê que a cabeça do macaco aqui, ela sumiu daqui e tá considerando só a esfera e a torus. Aí você vê que o plástico tem essa textura aqui e no caso esses outros dois objetos que a gente criou aqui tá com cor branca, né, que a gente não colocou textura nenhuma. E assim você consegue ter texturas diferentes pro plástico e para os seus objetos. O objeto aqui é você só selecionar o objeto aqui, tá? No caso, vou escolher a esfera, vem aqui nessa aba aqui de materiais aqui, e antes disso tem que desativar aqui essa Edit Mode aqui antes, tá? Você aperta o Tab de novo para voltar pro Object Mode. Pronto, agora você seleciona só a esfera aqui e vem aqui nessa aba de materiais, aperta em New, vou mudar essa cor aqui, só clicar nessa parte branca aqui, vai colocar uma cor azul aqui para esfera e seleciona aqui agora a torus, faz a mesma coisa, aperta New, colocar outro material, clica na parte branca, vou colocar uma outra cor aqui, vermelha. E assim a gente consegue separar as texturas para cada objeto diferente. Aí o plástico cor transparente, a esfera azul e o torus vermelha. Aí outra coisa que você percebe também é que o plástico aqui, quando ele embrulhou os objetos, ele ficou meio que, ele entrou um pouquinho dentro dos seus objetos aqui. Aí você não consegue nem ver o plástico cobrindo seus objetos aqui. Então dá para resolver esse problema também. E se vocês não se inscreveram nesse canal ainda, se inscrevam, que semanalmente eu tô criando um tutorial novo. E bora continuar com o nosso tutorial de como usar o saco a vácuo no Blender. A gente vai voltar aqui para os nós aqui. Agora você vai procurar pelo seguinte: você aperta Shift A e procura agora por Extrude Mesh, esse nó aqui, e você vai soltar aqui atrás dessa Set Shade Smooth aqui. O que essa Extrude Mesh faz? Ela vai
vai dar um pouco mais de engrossamento aqui pro nosso plástico, pro saco a vácuo aqui. Aí você vê que ela tá bem grossa aqui no caso. Eu vou diminuir esse valor aqui, eu vou colocar aqui, vai 0,05, eu diminuo esse valor aqui. Aí você vê que agora o plástico ele tá cobrindo aqui os outros dois objetos aqui. Aí já não tem mais aquele problema. Só que aí você vê que o plástico ficou meio estranho aqui, com essas partes meio que quadriculadas. É para resolver esse problema aqui, é só você vir aqui nessa indivíduo aqui que tá esticado aqui, ó, deixa de esticado aqui, ó, e aí já resolve esse problema. Aí já não fica com aqueles quadriculados aqui, aí fica tudo lisinho. Aí você consegue fazer o efeito aqui. Aí por aqui você não dá para ver a cor que tá por dentro aqui, que a gente tá aqui no modo EVE, mas se você mudar aqui nesse monitorzinho aqui de EVE para Cycles fica mais fácil de ver. Você muda para Cycles e vem aqui nessa Viewport de Shade aqui, ó, e muda, tá? Agora sim, pela Cycles você consegue enxergar melhor as cores aqui, sem precisar fazer regulagens extras, tá? Eu só vou otimizar um pouco a Cycles para ficar mais rápido aqui. Vou mudar essa CPU para GPU, mudar essa Max Sample aqui para 40 e deixa de clicar no Denoise. Vou mudar essa Start Sample para 10, dar uma otimizada aqui. E aí você vê que agora dá para ver as cores aqui, de cores diferentes para objetos diferentes, e a textura aqui do saco plástico aqui tem também uma textura própria para ela, tá? Aí fica tudo separadinho. E agora que vocês aprenderam a como usar o saco a vácuo no Blender, vocês vão poder sair embrulhando tudo quanto é objeto e deixando tudo arrumadinho nos projetos de vocês. E se vocês curtem esses efeitos de flexibilidade, eu também criei um outro efeito que faz um efeito oposto a esse aí, que seria o de inflamento. Vou deixar esse vídeo nos cards aqui em cima, dá uma olhada que vocês vão aprender bastante.